Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos então a nossa leitura bíblica, a nossa meditação, a nossa caminhada pela fé. E nós continuamos hoje então no capítulo 8 do livro de Números. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Fala a Arão, tu lhe dirás, quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. Arão procedeu deste modo, colocou as lamparinas de forma que iluminassem o espaço em frente ao candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era moldado em ouro batido, o pedestal, as imagens das flores que o ornavam, tudo em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado a Moisés. O Senhor falou a Moisés e disse: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e os purifica. Com a intenção de purificá-los, procederá do seguinte modo: borrifará sobre eles a água da purificação. Eles também deverão rapar todo o corpo e lavar suas roupas. Assim ficarão purificados. Em seguida, tomarão um novilho juntamente com a oferta de manjares preparada com a melhor farinha de trigo amassada com azeite. Tomarás um segundo novilho para o sacrifício para tirar pecados. Fará os levitas se aproximarem diante da tenda do encontro, reunirás toda a comunidade dos filhos de Israel. Quando, pois, tiveres feito os levitas se aproximarem diante do Senhor, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, fazendo o gesto ritual da apresentação perante o Senhor, separará os levitas para mim, como uma oferta especial dos israelitas. Serão assim pertencentes aos serviços do Senhor. Os levitas logo a seguir colocarão a mão sobre a cabeça dos novilhos. Com um dos animais tu farás um sacrifício para tirar pecados. Com o outro, uma oferta que será completamente queimada em holocausto com o objetivo de purificar os próprios levitas. Havendo colocado os levitas diante de Arão e seus filhos, tu os oferecerás ao Senhor com o gesto ritual de apresentação, e desse modo separarás os levitas do meio dos demais israelitas, a fim de que sejam absolutamente consagrados a mim. Sendo assim, logo após haver de separado e purificado os levitas, eis que eles estarão preparados para trabalhar para mim na tenda do encontro. Eles são os filhos de Israel que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos do primeiro homem de cada mulher israelita. Em verdade, a mim pertencem todos os primogênitos dos filhos de Israel, homem ou animal. Eu os consagrei a mim mesmo desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito. Agora, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, tomei os levitas, entrego os levitas a Arão e a seus descendentes como dádivas dentre os filhos de Israel, a fim de servirem na tenda do encontro em benefício do povo de Israel, ministrando em nome de todos os israelitas os atos de propiciação, para que nenhuma praga atinja o povo quando se aproximar do santuário. Assim Moisés, Arão e todos os filhos de Israel cumpriram tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram, lavaram suas vestes, Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor e celebrou o ritual de purificação para eles. O povo realizou tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés em relação aos levitas. Assim eles foram escolhidos para trabalhar na tenda do encontro, dirigidos por Arão e por seus filhos. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que compete aos levitas, a partir da idade de 25 anos, o levita deverá prestar serviço, ocupando-se em uma função na tenda do encontro. A partir de 50 anos, não estará mais obrigado a esse ministério. Deverá se afastar do ministério regular e esses trabalhos não mais realizará. Poderá ajudar seus companheiros de ofício nas responsabilidades de zelar pela tenda do encontro. Entretanto, ele mesmo estará isento de todo esse trabalho. Desse modo, portanto,
Designarás todas as responsabilidades e tarefas ministeriais dos levitas. Jesus Cristo disse que os cristãos são luz no meio da escuridão desse mundo, né? Mas antes disso, o salmista já tinha dito que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Por isso, antes de querer brilhar para iluminar os filhos das trevas, nós precisamos que a palavra de Deus ilumine os nossos pés. A palavra de Deus tem que resplandecer na nossa vida a glória dele. É preciso que a gente seja iluminado realmente por esta palavra, a ponto de que Deus venha resplandecer no nosso rosto a sua glória. O grande problema é que muitos crentes pensam que podem representar a Deus nessa terra antes de se entregar para Ele. Isso é um grande equívoco. É preciso se entregar completamente a Ele. Não tem como representar Ele nessa terra se tu não tivesse entregue completamente a Ele. Isso precisa ser corrigido no meio dos crentes. Os rituais bíblicos são necessários para avivar a memória das criaturas de Deus, para tornar seres humanos em seres mais espirituais. Todos os rituais do santuário são símbolos do magnífico plano de salvação de Deus. Todos. Aqui nos versículos 4, deixa eu ver uma coisa aqui. Do 4 até o 8, isso. O candelabro tinha 7 lâmpadas e era de ouro. Nós vamos ver isso depois lá em Apocalipse, né? A Bíblia é a luz que ilumina a vida do homem nesse mundo de escuridão. As lâmpadas precisavam azeite para se manter acesa. E nós precisamos ler a Bíblia e orar para que a presença do Espírito Santo ilumine em todo o tempo da nossa vida. Depois de 12 dias que foram separados para a dedicação do altar no pátio e tal, Moisés entrou no santuário, né? E a conversa mostra que estava escuro dentro do lugar santo, porque Deus ordenou que Arão acendesse as 7 lâmpadas do candelabro. Depois ali, a partir do versículo 5, até o 22, nós vamos ver a consagração dos levitas, os intercessores da salvação dos israelitas, né? Os levitas, embora considerados como oferta, eles não tinham nenhum mérito pelo preço do pecado, né? Eles foram considerados oferta porque as suas obras seriam em favor dos seus irmãos, que não poderiam fazer por si mesmo. Toda a tribo de Levi foi oferecida a Deus como um sacrifício vivo a Deus, e por isso eles tinham um ministério no santuário, representando todos os primogênitos, né? A preocupação de Deus com as vestes dos seus servos mostra a importância de usar vestes decentes para representar a Deus nesse mundo. Isso é muito importante, queridos. Antes de começar a expiação, a intercessão pelo povo, os levitas se lavavam, se baveavam, não chegavam assim relaxadamente na presença de Deus, né? A partir ali do versículo 23
até o 26, até o último versículo, nós vamos ver que Deus quer realmente o melhor dos servos e ele determinou que os levitas trabalhassem no santuário dos 25 até os 50 anos. Por quê? Porque antes dos 25 eles não tinham maturidade suficiente. E depois dos 50 não teriam mais a força física para toda a obra espiritual do santuário. Então, queridos, o capítulo 8 nos ensina muito, porque nós não devemos sair convidando os outros para ir a Deus sem antes nos entregar completamente a Ele. Não tem como, entendeu? Muitos líderes esperam que Deus dê o crescimento ao trabalho. Muitos, queridos. Eles intercedem pelo povo, mas eles não se consagram. Eles oram pelo povo, mas eles não se consagram, eles não se separam do mundo. E a Bíblia é muito clara. O crente precisa passar pela consagração antes de interceder pela consagração. Precisa estar separado do mundo para depois poder interceder pela separação de outros, né? Ou, certamente, queridos, ele vai estar sozinho e as suas orações não vão ser respondidas. Então, muitos líderes, muitos crentes, eles ficam orando para que Deus dê crescimento ao trabalho, para que Deus envie almas para a congregação, para que Deus dê o crescimento para aquelas almas que têm aparecido por lá. Mas eles não se separam do mundo, eles continuam meio cá, meio lá. E esses, a Bíblia garante que não vão ter essas orações atendidas. Então, querido, se separa. Busca o reino dos céus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Se separa completamente do mundo. Lava tuas vestes. E não se contamina mais com o mundo. E ora a Deus. E tu vai ouvir. E tu vai ver. E tu vai ver o crescimento. E as tuas orações atendidas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.